This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai-iced coffee-flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. agenciadepodcast.com.br. Como liderar um país que vive em conflito? Até onde um chefe de Estado deve agir para defender os interesses nacionais? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a biografia e a trajetória política de Benjamin Netanyahu, o atual primeiro-ministro de Israel, estado que no momento em que gravo esse podcast está em um conflito sério com o Hamas. O meu objetivo com esse episódio é mostrar como que a origem do Netanyahu e as suas escolhas o colocaram na posição em que ele se encontra atualmente. Por ser uma figura bastante polêmica, como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Bem, a primeira coisa que precisamos fazer aqui hoje é compreender o início da história do nosso personagem. Benjamin Netanyahu nasceu em um contexto bem específico, tanto no que se refere à sua família quanto ao seu país. Netanyahu nasceu no dia 21 de outubro de 1949. Ele é filho de judeus seculares, ou seja, que não estão necessariamente ligados a uma tradição religiosa. Nesse caso, é importante distinguir o judeu étnico do judeu religioso. Ele nasceu em um lar bem estruturado, uma vez que era filho de um historiador bem famoso em Israel, chamado Ben-Zion Netanyahu. Benjamin era o segundo filho de 3 que os seus pais tiveram. E eu disse que o contexto do seu nascimento é importante porque 1949 é apenas um ano depois da formação do Estado de Israel. Vale lembrar que no final do século XIX, o movimento sionista lutava pela fundação de um Estado nacional para os judeus que estavam espalhados pelo mundo. Esse movimento político cresceu ao longo do século XX com o apoio do Reino Unido, que passou a incentivar a migração de judeus para a Palestina. Após o horror do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional se organizou para criar o Estado de Israel, em uma área que também era ocupada por palestinos. Benjamin Netanyahu nasceu em um contexto em que a sua nação já tinha um território para chamar de seu. Mas isso não significou que os anos seguintes seriam pacíficos. Na verdade, foi bem o contrário. A vida do jovem Benjamin era bem agitada, uma vez que ele ia constantemente para os Estados Unidos por conta do trabalho do pai como professor. Aos 7 anos de idade, ele e sua família foram morar na Filadélfia, nos Estados Unidos. Por conta da sua passagem relativamente longa em solo estrangeiro, Benjamin aprendeu a falar inglês com uma ótima fluência, característica que carrega consigo até em sua vida adulta. Nos Estados Unidos, Benjamin se integrou bastante à cultura estadunidense, chegando a cursar todo o ensino médio na Cheltenham High School, quando em 1967, quando tinha 18 anos de idade, viajou de volta para Israel para cumprir 5 anos de serviço militar obrigatório. Aparentemente, esse seria o caminho que Benjamin iria traçar para sua vida. Nas Forças Armadas recém-inauguradas, Netanyahu passou a servir na unidade de elite das defesas de Israel, conhecidas como Sayeret Matkal. Benjamin foi alguém que participou de inúmeras operações de campo, principalmente com a unidade antiterrorista. Nesse período, Israel estava em uma guerra com o Egito, que ficou conhecida como Guerra de Desgaste.
e Benjamin Netanyahu teve papel de destaque dentro do seu agrupamento. Não tem como falar da biografia de Netanyahu sem falar do contexto que o seu país estava vivendo. Esse conflito com o Egito teve início em 1967, após a Guerra dos 6 Dias. Nessa guerra, Israel ofereceu trocar territórios pela paz e em setembro de 1967, os Estados Árabes formularam um documento chamado Resolução de Khartum, onde barraram qualquer negociação com Israel, pois consideravam invasores naquele território. O presidente egípcio acreditava que a guerra seria a única alternativa para expulsar Israel da Península do Sinai, território que era do Egito. Em 1969, a guerra subiu de nível, a partir de bombardeios em larga escala. As hostilidades continuaram até agosto de 1970 e terminaram com um cessar-fogo. As fronteiras permaneceram as mesmas de quando a guerra começou, sem qualquer compromisso real para negociações sérias de paz. E durante esse conflito, Benjamin Netanyahu participou de algumas operações onde correu grandes riscos. Olha só o que ele relatou em uma entrevista sobre esse período, abre aspas. Tive vários encontros com a morte. Quase me afoguei num tiroteio no meio do canal de Suez. Quase morri congelado na Síria. Fui mordido por um escorpião e sobrevivi para contar a história. Fecha aspas. É claro que, como esse é um relato do próprio Netanyahu, ele pode ter aumentado alguns pontos para favorecer a sua história e a sua imagem como alguém forte e corajoso. Mas fato é que ele esteve atuando diretamente nessa guerra, que terminou em vantagem para Israel, pois manteve o território do Sinai como parte de suas fronteiras. Após completar o serviço militar, atingindo a patente de capitão, ele retornou aos Estados Unidos em 1972 para estudar arquitetura e administração de empresas no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, onde conseguiu se destacar como um dos melhores alunos. Alguns biógrafos dizem que por conta de seu pai ser um professor, o Benjamin desde cedo tinha uma rotina voltada para os estudos. Nesse mesmo ano, ele se casou com Miriam Weizman, com quem ficou casado 6 anos e depois se divorciou. Inclusive, essa é uma parte um pouco conturbada da vida de Netanyahu, que até o momento já se casou 3 vezes. Dessas uniões, ele teve 3 filhos e 4 netos. Apenas um ano depois, ele interrompeu seus estudos para retornar a Israel, em outubro de 1973, para servir com o Sayeret Matkal na Guerra do Yom Kippur contra as forças egípcias. Esse novo conflito aconteceu entre os dias 6 e 26 de outubro, entre uma coalizão de Estados Árabes, liderados por Egito e Síria, contra Israel. A guerra tem esse nome porque o ataque contra Israel foi feito no feriado judaico do Yom Kippur, um dia do ano em que os judeus separam para se purificarem espiritualmente. Essa guerra é importante na história de Israel porque vai apresentar um ganho territorial ainda maior do que já tinham antes, e mais uma vez, Benjamin Netanyahu esteve presente nesse momento da história do seu país. Após o final da guerra, ele vai escolher voltar para os Estados Unidos para terminar os seus estudos. Porém, os conflitos de Israel com os seus vizinhos vão trazer Netanyahu de volta para casa, por mais que o custo disso seja, pessoalmente, muito caro para ele. Ao retornar para Israel, Benjamin Netanyahu se juntou mais uma vez ao seu grupo de elite. Porém, até esse momento, eu omiti uma informação para vocês. Um dos líderes do grupo era o seu irmão mais velho, Yonatan. O apelido do primogênito da família Netanyahu era Yoni, e ele era um grande destaque em tudo o que fazia, e sem dúvidas foi uma das maiores referências para o Benjamin. Ao contrário de Benjamin Netanyahu, que regressou aos Estados Unidos após a guerra para completar os estudos no MIT e iniciar um doutorado em ciência política na Universidade de Harvard, Yoni seguiu a carreira militar e se tornou o comandante do Sayeret Matkal. Em 1976, a unidade antiterrorista realizou uma operação de resgate quando o avião da Air France foi sequestrado por militantes palestinos e levado para o aeroporto de Entebbe, em Uganda, onde fizeram quase 100 cidadãos israelenses como reféns. A Operação Entebbe, também conhecida como Operação Trovão, foi considerada um sucesso pelo alto comando.
Todos os sequestradores foram mortos, e a maioria dos reféns foi resgatada, tendo apenas 4 mortos. Apenas um soldado israelense foi morto, justamente Yoni, o comandante da força e irmão de Benjamin. Essa notícia foi um choque para ele, e a situação se agravou ainda mais porque foi o próprio Netanyahu que precisou contar a notícia para os seus pais. O que tinha tudo para ser apenas mais um drama familiar em um país que já estava rodeado de conflitos, representou uma mudança de postura e de vida para Benjamin Netanyahu. Na verdade, a morte do irmão também redirecionou a sua vida profissional. Depois de trabalhar durante alguns anos como consultor econômico no famoso Boston Consulting Group em Massachusetts, Netanyahu deixou o cargo e os Estados Unidos para voltar a morar em Israel. Em casa, ele fundou e dirigiu o Instituto Antiterrorismo Yonatan Netanyahu, uma organização não governamental dedicada a estudar o terrorismo e organizar conferências internacionais sobre como combatê-lo. Voltando mais uma vez para o contexto em que o seu país vivia, por conta das guerras envolvendo Israel e os seus vizinhos árabes, precisamos ter em mente que quando Benjamin Netanyahu se refere a terroristas, é desse tipo de pessoa que ele está falando, principalmente se elas fizessem algo contra a soberania de Israel. Netanyahu publicou 3 livros sobre o tema em 1981, outro em 87 e outro em 95. E ele publicou um 4º livro sobre a paz e o lugar de Israel no mundo. No início da década de 80, ele também trabalhou como gerente em uma empresa de fabricação de móveis em Jerusalém. E foi nessa época que ele começou a se conectar com políticos israelenses, inclusive o ministro Moshe Arens, que o nomeou vice-chefe da missão de Israel em Washington. Por conta de suas relações políticas e habilidades próprias, em pouco tempo ele se tornou embaixador de Israel nas Nações Unidas. E em 1988, 4 anos depois, Netanyahu se mudou de forma definitiva para Israel, onde iniciou de fato a sua carreira política, ingressando no partido de direita Likud, onde concorreu às eleições para o parlamento israelense, conhecido como Knesset. O seu crescimento político foi rápido e recheado de polêmicas e narrativas em torno disso. Em 1993, Netanyahu se tornou líder do Likud e levou seu partido à vitória nas eleições de 96. O contexto dessas eleições foi bem conturbado, uma vez que 3 primeiros ministros já haviam sido assassinados. Após vencer as eleições, era hora de disputar o cargo de primeiro-ministro, e Netanyahu estava empenhado em vencer. Para isso, ele contratou George Birnbaum, um consultor norte-americano de política internacional que foi nomeado em 1996. George organizou a campanha a um estilo estadunidense, seja na forma do candidato a agir ou até mesmo na divulgação. O próprio George Birnbaum disse o seguinte anos mais tarde, abre aspas, "Mudamos completamente a forma como eram conduzidas as eleições israelenses, do ponto de vista estratégico e de mensagens." Fecha aspas. A mudança na forma de lidar com a política surtiu efeito, e Benjamin Netanyahu se tornou o primeiro-ministro mais jovem da história de Israel, aos 47 anos. Seu mandato começou em junho de 1996 e terminou em julho de 99. O analista de política externa Dor Gold analisou esse crescimento de Netanyahu e disse o seguinte, abre aspas, "Ele teve uma ascensão meteórica por uma série de razões. Ele tinha formação militar, mas ainda mais importante, o seu domínio do inglês, sua eloquência eram evidentes. Netanyahu era uma figura revigorante, atraente, falava inglês como se tivesse nascido nos Estados Unidos, era intelectualmente forte e tinha princípios." Fecha aspas. Ainda não é o momento para analisarmos quais eram esses princípios. Para nós, o que importa é que para a política israelense, Benjamin Netanyahu era uma espécie de símbolo de progresso. Porém, praticamente todos os analistas concordam que ele não teve vida fácil nesse primeiro mandato. Diferentemente de outros líderes israelenses, Netanyahu não buscou inicialmente consolidar a paz com os palestinos, mostrando aversão a algumas partes dos acordos de Oslo, acreditando que deveriam ser os palestinos a fazer concessões a Israel se quisessem um acordo de paz duradouro. Os acordos de Oslo foram uma série de acordos mediados pelo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, na cidade de Oslo, na Noruega, entre o governo de Israel e o presidente da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat.
Como na década de 90 o Hamas estava em atuação contra Israel, Benjamin Netanyahu assumiu essa postura crítica aos acordos. Mesmo tendo um passado alinhado aos Estados Unidos, ironicamente, um dos pontos complicados do seu governo foi a péssima relação que mantinha com os Estados Unidos, governados na época por Bill Clinton, que em 94 tinha conseguido promover um acordo de paz entre Israel e a Jordânia, segundo país a reconhecer a existência de Israel depois do Egito. Clinton criticou duramente a decisão de Netanyahu de permitir a expansão dos assentamentos israelenses na faixa de Gaza e na Cisjordânia, territórios que Israel ocupou após a guerra de 1967. Para o presidente dos Estados Unidos, Benjamin Netanyahu é pessoalmente responsável pelo fracasso no processo de paz com os palestinos naquela região. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que o Benjamin Netanyahu geriu os conflitos em Israel e como que ele governou internamente. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre teorias, debates, pureza, estrangeiros e nazismo. Segura aí, que é um minutinho só. Você conhece a loja do História em Meia Hora? A nossa lojinha fica no site da Loja, é L-O-L-J-A, Loja. Tem camiseta do Lampião com Akira, camiseta do Brasil na Segunda Guerra, da cadela laica que foi pro espaço, tem muita coisa maneira lá, tudo com temática histórica, claro. Então imagina você chegando numa socialzinha com várias referências históricas no peito, com certeza quem também gosta de história vai querer puxar um papo. Será que rola um romance histórico? Joga aí na busca História em Meia Hora Loja, L-O-L-J-A, ou clique no link da descrição do episódio para ter acesso aos nossos produtos. Valeu, gente! Abre aspas. Foi uma espécie de tragédia para ele, que era o Senhor América, e ainda assim lutou com os Estados Unidos em vez de trabalhar com eles, por não ter alguém um pouco mais parecido com ele na Casa Branca. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo jornalista israelense Gil Hoffman, que trabalhou como correspondente político de um jornal chamado Jerusalem Post. Essa citação é muito interessante por alguns motivos. A primeira é que mostra que o apelido que Netanyahu tinha, Mr. América, muito provavelmente por conta dos seus anos nos Estados Unidos, fluência e provável alinhamento ideológico. Porém, o problema era que o primeiro-ministro israelense estava recebendo críticas daquele que esperava ser seu parceiro. Por um lado, o governo dos Estados Unidos e a esquerda israelense o acusavam de bloquear os acordos de paz de Oslo, assinados pelo ex-primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin e pelo líder palestino Yasser Arafat em 1993 e 1995. Por outro lado, seus apoiadores de direita o criticavam por ter concordado em entregar aos palestinos a maior parte da cidade de Hebron, a segunda mais sagrada do judaísmo na Cisjordânia, um dos pontos de acordo. Por conta de todas essas tensões, Benjamin Netanyahu teve muita dificuldade de se manter no cargo. Nas eleições de 1999, Netanyahu foi derrotado pelo trabalhista Ehud Barak, e após a derrota, ele decidiu deixar a vida política e voltar para o setor privado. Mas essa decisão durou pouco tempo. O novo líder do partido conservador Likud, o Ariel Sharon, que sucedeu Barak após menos de 2 anos de governo, nomeou Netanyahu como seu ministro dos Negócios Estrangeiros e depois como ministro das Finanças. Nesse papel, Benjamin Netanyahu aumentou consideravelmente a quantidade de reformas liberais, processo que já tinha iniciado no seu primeiro mandato. Para ele, seriam essas reformas que colocariam seu país em um novo patamar. Mesmo com o país enfrentando algumas dificuldades, a economia israelense cresceu muito em seu mandato. Mesmo que muitos em Israel atribuam a Netanyahu a realização de um suposto milagre econômico, seus críticos argumentam que ele destruiu a consolidada Previdência Social de Israel. Seu mandato como ministro durou apenas 2 anos. Em 2005, ele se demitiu por conta de uma divergência com Ariel Sharon sobre tirar Israel da faixa de Gaza. Esse desacordo levou Sharon a deixar o Likud e formar um partido de centro, o Kadima. Assim, Netanyahu se tornou mais uma vez o líder do partido de direita.
Em 2009, ele concorreu e venceu mais uma vez nas urnas e iniciou o que seria mais longo período do poder de um mandatório israelense desde o primeiro governo de Davi Ben-Gurion, que ocupou o cargo de primeiro-ministro de 1948 a 1953 e depois de 55 a 63. Benjamin Netanyahu venceu 4 eleições consecutivas, governando durante mais de 12 anos, até junho de 2021. Para o analista argentino-israelense Gabriel Ben Tasgal, parte do sucesso de Netanyahu se deve à inclinação ideológica do povo israelense. Olha só o que ele falou, abre aspas. Ao contrário da maioria da imprensa israelense, que tem um perfil laico, de esquerda ou de centro-esquerda, a população de Israel conservadora e religiosa tende a votar à direita. E é por isso que, desde as eleições de 77 até hoje, esse setor praticamente sempre ganhou. A esta predisposição ideológica, Netanyahu acrescentou muito carisma e soube captar os sentimentos de medo que os inimigos provocam na população e no eleitor. Fecha aspas. Esse é um ponto bem interessante, porque ao mesmo tempo que existe uma parcela considerável da sociedade que possui essa característica mais conservadora, Israel se tornou um espaço positivo para algumas leis progressistas. Por exemplo, o ministro das Relações Internacionais de Israel cita na cartilha Direitos dos Homossexuais em Israel a Lei da Igualdade de Oportunidade de Emprego, de 1992, que garante a não discriminação por orientação afetiva e identidade de gênero no trabalho, e a Emenda de Lei de Direito à Honra, de 1997, que aumenta a pena no que se refere à calúnia e difamação contra uma pessoa por conta da sua orientação afetiva sexual. Já o correspondente Bethan McKiernan acredita que o líder israelense, abre aspas, é um verdadeiro mestre em colocar as pessoas umas contra as outras. E essa estratégia de dividir e conquistar ajudou a transformar Israel num lugar mais conservador e de direita e num lugar mais polarizado. Fecha aspas. Ou seja, de acordo com esse pensamento, Benjamin Netanyahu se aproveita muito bem dessa dualidade existente na população israelense. No seu segundo e terceiro mandatos, Benjamin Netanyahu se mostrou mais linha dura em questões de política externa, especialmente lidando com palestinos e com o Hezbollah. Para o processo de paz na região, Netanyahu parecia não acreditar na solução dos dois estados, afirmando que um futuro Estado de Israel ao lado de uma nação palestina não seria concebido nas fronteiras pré-1967, ou seja, após as definições de fronteiras definidas com a Guerra dos 6 Dias. Ele também passou a apoiar a expansão das colônias israelenses na Cisjordânia. E isso gerou desentendimentos com o governo dos Estados Unidos, que estava sob a liderança do então presidente Barack Obama, afirmando que esses assentamentos eram um empecilho para a paz. A relação dos israelenses com os estadunidenses, que historicamente sempre foi forte, ficou um pouco abalada durante a administração Obama, mesmo que a Casa Branca mantivesse o apoio econômico e militar a Israel, como se nada tivesse acontecido entre os líderes. Para um possível acordo de paz com os palestinos, Netanyahu exigiu que eles deixassem de reivindicar Jerusalém como sua capital, afirmando ainda que um futuro país palestino seria desmilitarizado. Na prática, embora mantivesse o bloqueio à faixa de Gaza, que a essa altura já era administrada pelo Hamas, contribuindo para o empobrecimento da região e agravamento da crise humanitária, ele abriu vários postos de checagem e encerrou algumas sanções contra a Cisjordânia, levando a uma melhoria da situação econômica por lá no começo da década de 2010. Israel travou 2 guerras rápidas mais sangrentas com os palestinos em Gaza, nas operações Pilar Defensivo em 2012 e Margem Protetora em 2014. Netanyahu também aumentou a retórica agressiva contra o Irã e o seu programa nuclear, não aceitando qualquer negociação com os iranianos que não envolvesse o completo desmantelamento da sua infraestrutura nuclear, ameaçando-o de força militar contra o Irã se fosse necessário. Nesse período, a economia israelense continuou a melhorar. Porém, no começo da década de 2010, o custo de vida e o encolhimento da classe média gerou uma crise de protestos anti-governo, pedindo melhorias no cenário socioeconômico. Uma vez reeleito em 2013, persistiu com suas políticas liberais,
como corte de gastos em ministérios, mas também mirou a redução da pobreza e da desigualdade de renda. Ele reduziu a burocracia e as regulamentações, principalmente sobre a indústria. Também buscou reduzir a imigração, principalmente aquela que era ilegal. Em 2011, prevendo mais uma instabilidade econômica, Netanyahu propôs cortes no orçamento, afirmando que a área de defesa seria atingida. Mas após protestos dos militares, ele preferiu cortar gastos sociais e aumentou o orçamento das Forças Armadas. Nas eleições de 2013 e 2015, ele adotou uma postura nacionalista e mais conservadora, mantendo a sua linha dura mais voltada para a área de segurança nacional, porém, afirmou ser favorável a direitos dos homossexuais. Durante todos os mandatos de Netanyahu como primeiro-ministro, acusações de corrupção estiveram em sua cola. Em uma das suas principais investigações, em 28 de fevereiro de 2019, o procurador-geral israelense anunciou, após uma investigação de 2 anos, que ele iria indicar formalmente Netanyahu em acusações de suborno e fraude em 3 casos diferentes, fazendo de Netanyahu o único primeiro-ministro de Israel a responder por um crime enquanto ele ainda estava no cargo. Em 2020 e 2021, manifestações e protestos contra o primeiro-ministro ganharam força em Israel. Ainda assim, a sua popularidade se manteve estável, o suficiente para o seu partido se manter como o mais votado, mas mesmo assim, não conseguiu formar um governo. Após tensões em Jerusalém aumentarem em maio de 2021, o Hamas disparou foguetes contra Israel a partir de Gaza, o que fez com que Netanyahu autorizasse a Operação Guardião das Muralhas, que durou 11 dias e teve mais de 6.000 alvos. Após um breve conflito com os palestinos, políticos israelenses e o líder da Aliança Yamina, Naftali Bennett, anunciaram um acordo com o líder da oposição, Yair Lapid, para formar uma coalizão com a intenção de tirar Netanyahu do poder. No dia 2 de junho de 2021, Bennett assinou o acordo com Lapid. 2 semanas depois, em 13 de junho, Netanyahu oficialmente deixou o cargo de primeiro-ministro, encerrando 4 mandatos consecutivos, totalizando os 12 anos seguidos. Mais uma vez, o afastamento de Netanyahu no poder durou pouco. Em 2022, após novas eleições parlamentares, o partido de Netanyahu se saiu melhor, e ele conseguiu fechar uma coalizão de poder com líderes ultraconservadores e religiosos, fazendo com que ele recuperasse o cargo de primeiro-ministro em dezembro. De volta ao poder, Netanyahu e seus aliados de coalizão buscaram criar uma ampla reforma judicial, que foi recebida com uma reação muito engajada dos adversários. O projeto de lei aprovado pelo parlamento israelense limitava a atuação do poder judiciário, mudando uma legislação conhecida como o princípio da razoabilidade. De acordo com o professor Alberto do Amaral, da Faculdade de Direito da USP, esse princípio permite que o poder judiciário anule decisões consideradas irracionais ou não razoáveis. Com a derrubada dessa função, o poder legislativo teria mais relevância e conseguiria se proteger de decisões da Suprema Corte de Israel. Quando esse projeto foi aprovado, a população israelense foi em grande quantidade para as ruas para protestar contra Netanyahu, acusado de se tornar um líder autoritário. No final do ano de 2023, a população ainda estava nas ruas protestando contra Netanyahu. Porém, no dia 7 de outubro do mesmo ano, Israel sofreu um grande ataque feito pelo Hamas, dando início a uma guerra muito violenta, especialmente com crianças e mulheres palestinas. Por conta da falha do governo israelense em antecipar o ataque, Netanyahu foi fortemente criticado pelos opositores por presidir a maior falha de inteligência de Israel em 50 anos, e protestos em massa pedindo a sua remoção do cargo foram realizados. Já a comunidade internacional tem se dividido em criticar ou não as ações do governo de Israel contra palestinos, que têm morrido na casa de milhares. Não é à toa que alguns chamam esse processo de um genocídio, e é bem provável que, muito em breve, Netanyahu precise se sentar no banco dos réus para explicar ao mundo o que ele fez na faixa de Gaza contra os palestinos. Pessoal, eu quero recomendar 3 episódios aqui do podcast, você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, que vai servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza?
O primeiro é um episódio chamado Sionismo, o segundo é um episódio chamado Israel e Palestina e o terceiro é um episódio chamado Hamas. E agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje, vamos lá. Quando falamos na figura de Benjamin Netanyahu, estamos falando de uma pessoa que nasceu em um lar bem estruturado e na juventude escolheu a carreira militar, que o acabou levando para a política. Politicamente, Netanyahu ficou marcado pelos diversos mandatos como primeiro-ministro, precisando lidar a todo momento com um conflito contra palestinos. Em seus 2 últimos mandatos, Benjamin deu uma guinada autoritária, principalmente o que envolve o freio do poder judiciário. Porém, nada disso se compara às ações tomadas pelo governo de Israel no que se refere ao morticínio que está acontecendo na faixa de Gaza, onde mais de 30 mil pessoas já morreram em apenas 90 dias de conflito, sendo pelo menos mais de 10 mil delas crianças, que foram mortas em ataques israelenses. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast here to tell you about Michelob Ultra Courtside. It's getting fans closer to the NBA with a chance to win prizes like courtside seats, a trip to All-Star Weekend, and much more. Check it out at MichelobUltra.com/courtside. Michelob Ultra Superior Access, Courtside 24-25 Sweepstakes, no purchase necessary. Open to U.S. residents 21 and up. Begins on October 1st, 2024, ends July 1st, 2025. Multiple entry periods. Visit MichelobUltra.com/courtside for free entry deadlines, and official rules. Message and data rates may apply. Void where prohibited. Clorox Sentiva smells like grapefruit. Cleans like Clorox. And feels like... Okay, we could be here all day. Try Clorox Sentiva for a trusted clean with long-lasting freshness. Also available in lavender and coconut. Use as directed. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!